Fui conversar com a Natália, que faz medicina na UFBA, e ela me falou uma coisa interessante. Ela me contou sobre as pausas que fazia no meio da prova do Enem, no dia 1 e no dia 2. E aí você pensa assim, nossa, mas como que ela fazia pausa? Já quase não dá tempo de fazer as coisas de redação, mas tantas coisas, e no dia 2 ainda. Pois é, ela me contou que simulou isso ao longo do ano e viu que pausar um pouquinho fazia ela ficar mais atenta na leitura das questões. Então, em vez de ler um texto e ficar perdida no texto, sem foco, ela fazia esse intervalo e depois voltava com super foco para ler e resolver as questões. Então, super valeu a pena nos treinos em casa e durante a prova. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se você quiser escutar a conversa inteira, ela tá aí na descrição no podcast do Resumove. Então a ideia de intervalo para o dia 1 é você parar por 3 minutos 2 vezes na prova. Então ela conta isso, como ela fazia isso no podcast, que é você monta o roteiro da redação, então você faz um brainstorm das ideias principais que você vai usar, faz 15 questões de português, 15 questões de humanas e aí faz o intervalo de 3 minutos. Aí depois você vai passar a redação, fazer mais 15 questões, faz outro intervalo de 3 minutos. E a ideia desse intervalo é que ao descansar um pouco, ao ter esse tempo para você relaxar, para você desfocar um pouco do que você está lendo, você volta depois do intervalo com muito mais foco. E essa é uma ideia para testar, porque a gente não pode seguir as dicas que dão certo para outras pessoas e aplicar assim, cegamente. Então é muito legal no seu simulado você experimentar no dia 1, parar por esses 3 minutos, ou uma vez ou 2 vezes, para realmente resetar e voltar com uma super atenção depois. Já no dia 2 o intervalo dela era diferente, então no dia 2 você muitas vezes, quase sempre, não pode se dar o luxo de passar 6 minutos sem fazer nada. Então o que ela fazia? Era o mesmo critério, então 15 questões, mas ela usava esse tempinho de 3 minutos para passar para o gabarito. E aí algumas ideias, se não fizer sentido passar para o gabarito, e algumas ideias mesmo para o intervalo do primeiro dia, é você contar respirações. Então às vezes você não tem relógio lá na sala que você tá para ver, então você pode contar respirações, por exemplo, 10, 20 respirações, fecha os olhos, conta a respiração, ou olha pro teto, pro céu, acho que não vai dar. Olha pro teto e tenta sentir a cadeira, tentar relaxar um pouquinho. E uma ideia é fazer meditação antes. Então já começar a fazer algum programa de meditação, como que a gente faz num pause, que é específico para quem vai fazer prova nessa questão da meditação. Então você já aprende como relaxar no meio da prova, já visualiza a prova, já vê como vai ser e se prepara. Então, ou seja, conte suas respirações, ou só sinta a respiração no peito ou na ponta do nariz, ou sinta seu corpo, ou vá fazendo relaxamento progressivo, ou olhar para o teto, ficar sem fazer nada. Claro que você não pode ficar olhando para outras pessoas, que pode parecer algo errado, mas ficar sem olhar a prova por alguns instantes. Eu acho que pode ser uma ideia. E como sempre, teste isso. Teste agora no seu dia a dia, fazendo provas, simulados. Teste na sua casa, teste na prova onde você for fazer. E eu acho que pode ser bem legal, porque assim, fazer intervalo é necessário. E quando você pensa em uma prova com mais de 4 horas de foco intenso, tem que ter intervalo. E nem que seja um micro intervalo de 30 segundos de 1 minuto em que você para só um pouquinho, em que você não faz nada só um pouquinho, é necessário para você manter o seu desempenho. Então, como a gente até falou no vídeo sobre o ciclo ultradiano, o que acontece? Você vai tendo ciclos, e se você não fizer intervalo entre um ciclo e outro, o que vai acontecendo? Seu desempenho cai muito. Então, para você continuar resolvendo essas questões por um longo período, por 4 horas e meia, você tem que fazer essas pausas para voltar o seu desempenho, o seu foco, a atenção, e deixar de errar besteira, erros de conta, ter mais atenção. Por exemplo, é uma questão fácil, você tem que estar super atento ali, porque ela é mais importante, ou nas matérias mais importantes. E eu acho que essa ideia dos micro-intervalos ou dos pequenos intervalos, esses de 3 minutos, podem ser muito legais. E essa é uma ideia para testar, então teste isso no seu dia a dia, quando fizer provas antigas, simulados,
e depois você me conta. Eu espero que tenha sido útil essa ideia dos intervalos. Aproveita e escute lá a entrevista completa, ela dá várias dicas e nós conversamos sobre muitas coisas bem interessantes. Tá lá no podcast do Resumove, vou deixar aí embaixo. Então agora me conta, você já faz intervalo, tá pensando em fazer? Ou você já pensou nesse efeito que é você passar horas e horas fazendo prova com super cansaço e chegar no fim da prova assim esgotado? Então, o que você acha de colocar esse intervalo no meio? Nem que seja essa ideia do microintervalo, de contar respirações a cada 15 questões, a cada 20 questões, ou a cada 5 questões às vezes, se forem mais difíceis. Então, fica essa ideia para o seu estudo no dia a dia. Me conta se você vai fazer isso, e quando fizer isso também aparece ou aqui ou em outro vídeo, me conta como foi, ou lá no Instagram também, aproveita para me seguir se você usa. E eu espero que você siga essas dicas, faça esse intervalo e mantenha um super foco e atenção ao longo da prova. Então por hoje é isso, continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!